só deseja se libertar de sua maldição e ter uma nova chance de viver na forma humana, mas esse sonho está ameaçado pela sede de vingança de um homem obstinado, armado com uma espada mística e profundo domínio da magia negra. Bom, já deu para perceber que a gente está falando aqui do Cabeça de Cuia, sob a visão de Eduardo Prazeres, agora a Fortaleza de Crispim, que é o seu segundo livro. É o segundo livro da saga, né? O livro surgiu como projeto de um livro solo, mas assim, eu acabei deixando um final em aberto, né? Eu sempre gostei muito de histórias com final em aberto, são as que eu acho mais interessantes. E o público do livro, como o livro alcançou um grande público, o público cobrou, né? Sim, Eduardo, mas a história terminou com um final em aberto, e agora? O que é que vai acontecer a partir daí? E o desejo que eu já tinha, né, de continuar a história foi alimentado por esse retorno do público, por essa cobrança. E aí eu tracei o projeto de uma trilogia e a Fortaleza de Crispim vem aí como o livro 2, né, como a continuação da saga. Agora sim, apesar de ser o livro 2, esse livro ele foi escrito com uma técnica em que a pessoa que não leu o livro 1, se começar pelo livro 2, vai ter como acompanhar perfeitamente a história. Você já leu As Brumas de Avalon? Sim, sim, sim. Não é, eu já são 4 livros. São 4 livros. Eu resolvi fazer essa referência porque se a gente lê do primeiro para o quarto, do segundo para o primeiro, do terceiro, quer dizer, eu já li de várias maneiras esse livro. Maravilha. E a gente consegue compreender a história do mesmo jeito. A Meryl Zimer Bradley, né, era uma escritora genial, né, nesse aspecto. E foi uma recomendação da minha agente, da Luciana Vilas Boas, né, que hoje nós somos agenciados pela... Ele é chique, hoje ele tem até agente, né? A gente foi à Bienal do Rio em 2015, conseguimos esse contrato com a Vilas Boas e Moz, né, que hoje nos representa a nível nacional. Inclusive os livros já estão nas mesas dos principais editores do país, né, a gente aguarda aí alguma coisa boa para os... Já pensou se isso vira filme? Vamos lá. E assim, foi uma das recomendações da Luciana, né? Ela disse, Eduardo, se você vai escrever uma saga, faz o seguinte, não obriga o leitor a ler a saga inteira, né? Obriga ele obriga a ler, não. Faz com que ele queira ler. Sim, sim. E é muito difícil para o autor, né? Inclusive a Luciana disse, é um desafio para você, porque foi mesmo. Mas assim, às vezes o autor escreve uma saga longa, às vezes até de mais de 3 livros, né? 4, 5, 8 livros, como a gente vê em alguns casos. Mas assim, se o leitor não lê o livro 1, ele não tem como compreender nem o 2, né? Então assim, você é obrigado a ler a saga inteira. E a grande recomendação dos editores hoje é essa, que se você vai escrever uma saga, que os livros, embora seja a continuidade, né, do livro que não anterior... que não seja obrigatório para não tirar o prazer da leitura. Sim, que os livros seguintes tenham referências que o leitor tenha como se situar na história sem ter que ler obrigatoriamente, né, os outros. É o caso. A Fortaleza de Crispim é a continuação da saga, mas quem não leu o livro 1, se começar por aí, vai compreender. E aí tem uma pergunta assim, não vai me deixar ver o que é? Em que momento da história de A Fortaleza de Crispim isso não aparece? Vai me deixar ver o que é? Eu creio que numa cena em que o mago, né, o grande vilão da história, que acaba sendo o grande personagem desse livro, né, ao lado do Crispim, ele cria um feitiço em que ele ilude o Crispim, né, para atraí-lo. Ele se passa por outro personagem, né, e o Crispim, enfeitiçado, acha que o que ele tem nas mãos é um presente para ele, quando na verdade é uma surpresa bem negativa. Nada presente de grego, né? Presente de grego. Quando ele faz essa pergunta, né, não vai me deixar ver o que é, ele não vai gostar nem um pouco do que ele vai ver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você veio do teatro, né? Você é ator também e vivenciou um bom tempo esse universo, já fez peças, enfim. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Tem um quê de tragédia grega nessa história? Porque, sabe, no teatro você vivencia muito Medeia, Édipo, e por aí vai, né? Tragédias relacionadas aos sentimentos, à questão humana mesmo. A história do Crispim em si, né, a lenda do Cabeça de Cuia em si, ela tem um link muito forte com a tragédia grega, que é o trágico poético, né? É o feio poético.
Porque muita gente diz assim, olha... Como é que é feio poético, gente, pelo amor de Deus. Porque, veja bem, é a história de um cara que cometeu um assassinato horrível, recebeu uma maldição, virou um monstro, vive nos rios, quer dizer, uma história feia, né? Uma história horrível, na verdade. Isso na lenda original. Mas, assim, por trás desse feio, né, dessa história feia, existe toda uma poeticidade, existe a forma de escrever. Toda uma poética. Não, eu estou falando até independente dos meus livros, eu estou falando da lenda do Cabeça de Cuia em si, porque, veja bem, por exemplo, a condição social do Crispim, né? Isso por si só já gera uma tese de doutorado, se você for pensar sobre isso, né? Para os dias de hoje, Para os dias de hoje, exatamente, porque assim... Que é aquela ele é um questão pescador, do meio faz o homem. Exatamente. O homem é produto do meio, tudo isso. E uma série de outras coisas, questões humanas envolvidas, né? Uma obra, por exemplo, não é da tragédia grega, mas que me inspirou muito para o Crispim, foi o Frankenstein, que traz isso também, porque o Frankenstein é um monstro, fisicamente, né? Mas, assim, ele é um bom caráter, né? Ele acaba se corrompendo... Luta contra tudo e todos. Depois de ser tão rejeitado, ele acaba praticando, né, crimes, atos horríveis, mas, assim, inicialmente, né, as intenções dele são boas, ele só quer ser aceito, né? E esse elemento eu trouxe para a saga toda, né? Para o Crispim, a Sétima Virgem, para a saga como um todo. Essa coisa do monstro fisicamente, mas que tem uma alma boa, entendeu? Então, assim, o meu, entre aspas, né? O meu Crispim, porque ele é o nosso, né? Eu não sou o dono dessa lenda, mas o Crispim que eu criei para essa saga, ele é um bom caráter. Ele recebeu essa maldição, houve todo um mal entendido, ele recebeu essa maldição, ele está pagando por um crime que ele não cometeu, mas as intenções dele, né, como homem, como ser humano, são as melhores. Inclusive, eu não vou dizer o que é, mas ele não, vai... Como é a pergunta? Não vai me deixar ver o que é? Não vou. Ele acaba abdicando, né, de algo importante. Ele acaba no livro 1 abdicando de uma chance de se libertar da maldição em prol de alguém, em prol de proteger alguém. Ele prefere continuar sendo livre-arbítrio. Né, isso é fantástico, né? Eu achei muito interessante, que isso não foi uma ideia que eu planejei, isso surgiu durante a obra, o personagem se impôs. Você teve que, para se basear, quando eu digo isso assim, porque às vezes as pessoas muita gente tem inspiração, tá? Mas nos dias de hoje, a gente estuda muito para pintar, estuda muito para tocar, para cantar, quer dizer, estuda muito para escrever. As artes hoje estão embasadas em teorias também, né? Verdade. E para trabalhar com uma mente tão fantástica, eu vou dizer assim, não vou julgar, né? Você lançou mão de teorias da psicanálise, da psicologia, leu alguns autores nesse sentido, fez alguma pesquisa? Nesse sentido, nenhuma pesquisa especificamente para o livro. Que é bem freudiano isso aqui, viu? Pois é, essa é a questão. Assim, ao longo da vida... Essa é a questão. Ao longo da vida, a gente vai absorvendo esses conhecimentos, né? E, claro, quando você para escrever, tudo isso vai fluir naturalmente, né? Embora você não pense assim, em fazer um livro de tese, porque quando eu paro para escrever um romance, eu procuro não me prender a nenhuma linha de pensamento filosófico específica, justamente para que o livro tenha essa abertura, né, de englobar mais ideias e tal. Mas, com certeza, tem de tudo que eu li de Sartre, por exemplo, que é um filósofo que eu adoro, né, Nietzsche, Foucault e outros, Freud, não sou da área, mas gosto muito, né. Com certeza tem muito disso, nas reflexões que existem no livro. Os personagens falam muito, pensam muito, né, no livro. Tem muitas cenas, eu adoro escrever cenas de monólogo interior, porque é quando você entra na mente do personagem, né? E tem personagens... É pensar alto, é o que ele pensa alto. Exatamente. E o que ele pensa sozinho, né, nos seus momentos de solidão também. O monólogo interior é uma ferramenta muito interessante, os flashbacks também. Bom, né? Como o programa só tem meia horinha, daqui a pouco a gente precisa encerrar, mas eu queria que você me falasse, onde você já lançou esse livro, A Fortaleza de Crispim, qual é a programação, o que você está planejando? Ok. Hoje eu trabalho com a parceria da Lia Forte, né, que é pedagoga, especialista em literatura e assuntos culturais, e é a pessoa que faz essa parte dos agendamentos para mim. E nós já estamos pega no pé, viu? Porque semana passada, uma entrevista que a gente marcou assim mais de um mês, né? Ela está aqui. Semana passada ela já ligou.
já mandou mensagem, olha, tá tudo marcadinho e tal. E Isso ela é vai me muito falando, olha, eu estou importante. articulando, claro, ali É hoje é uma meu braço direito, segurança, né? né? Estou aqui no seu programa hoje, através da Lia, e ela tem feito um trabalho de agendamento maravilhoso nas escolas. Nós já estamos aí com, acho que os próximos 3 meses, né, de agenda para visitar escolas da rede pública, da rede particular, eventos. Eu perguntei agendamento, mas eu não me aquieto. Deixa eu te perguntar, já falou de escola. Qual é a maior contribuição, né? Não só pela obra em si, pelo trabalho do autor, do seu trabalho, Eduardo Prazeres, mas qual é a maior contribuição que você acha que a sua obra, essa discussão, né, pode levar aos alunos, principalmente das escolas públicas? Olha, além da questão do estímulo à leitura em si, né, que é uma coisa que a gente tem ouvido muito dos professores, esse obrigado, né, por incentivar os alunos a lerem obras da terra, que é uma coisa que a gente procura sempre fazer, inclusive no nosso discurso mesmo a gente incentiva eles a lerem, né, os livros da terra, mencionando os nomes dos autores e tudo. Além de tudo isso, tem uma coisa que na verdade não é um argumento meu, mas que a gente ouviu de uma professora que me marcou muito, né, que foi ela dizer que hoje, com essa adaptação da lenda, que ainda está em fase de construção, portanto eu me dei essa liberdade poética, né? Hoje, com essa versão da lenda, o Crispim pode finalmente ser o herói do Piauí. Isso me deixou muito feliz. Esse não é um argumento meu, nós ouvimos isso da boca de uma professora, né? Ela disse, Eduardo, eu achava essa história horrível, não trabalhava essa história com os meus alunos. Representar o Estado. Não tinha como eu representar o Piauí com um assassino da própria mãe, não tinha como eu transmitir isso para os meus alunos. Mas com essa versão do Crispim inocente, ele finalmente pode ser o herói do Piauí. Então, assim, se essa visão, né, puder ser cultivada, eu fico muito feliz e talvez essa seja uma contribuição valiosa, né? Nós temos finalmente esse herói sobrenatural. Verdade. Olha, a gente já vai encerrar, mas eu queria, você falou de poesia, né? Olha só, a paz e o silêncio saboreiam o seu romance no seio do mistério do cânion do Poti. Gente, que coisa mais chique. Que coisa mais chique. Queria só te agradecer, elogiar o seu trabalho. Eu acho Obrigado. Que é de pessoas assim, com garra, que acreditam no que fazem, é que a gente vai conseguir colocar a arte sempre num patamar bem acima até do que ela merece, viu? Muito obrigado. Estamos aí para contribuir no que estiver ao nosso alcance. Vamos deixar telefone, Face, o que você quiser. As pessoas estão vendo aqui, está aparecendo no vídeo. Você quer fazer algum... Ok. Nós temos a página do livro, além da minha página pessoal, Eduardo Prazeres.